Canal Brasil Livre, notícias em foco, análises e opinião. Sinceramente, chega a ser engraçado. Aqui é só para fazer uma comparação de como que era a Rede Globo do governo Bolsonaro e a Globo agora. Agora nós estamos vendo aí uma convulsão de escândalos que o Brasil nunca viu. INSS, o PT, o irmão do Lula, o filho do Lula envolvido no roubo dos velhinhos. COP30, um escândalo, uma vergonha internacional. Lula é elogiado pelo chefe do Hamas. Lula é considerado persona não grata em Israel. A criminalidade explodindo no Brasil. Lula dizendo que traficante é vítima do usuário. E mais alguns outros escândalos na SECOM de corrupção, escândalo na infraestrutura, escândalo da nora do Lula roubando dinheiro no MEC. Vou parar por aqui. Você não vê isso no Jornal Nacional. Esses escândalos que eu acabei de mencionar, você não vê o Jornal Nacional fazendo uma peça ou um programa explicando como que esse governo está roubando como nunca foi roubado no Brasil. Na época do Bolsonaro, tinha escândalos também. Que o que eu vou te mostrar agora foi um gigantesco escândalo na época do governo Bolsonaro, que o Jornal Nacional fez questão de frisar. É impressionante a diferença. Durante a entrevista coletiva, o presidente e os ministros deram uma aula aos brasileiros de como não usar uma máscara. O presidente começou falando com a proteção. Em seguida, decidiu tirar a máscara para falar, várias vezes. Próxima pergunta. A cada fala, ele mexia de forma diferente. Deixou pendurada em uma das orelhas, jogou em cima da mesa. Desculpa, gente, presta atenção. Isso é Jornal Nacional. Colocou as mãos na frente da proteção para ajustá-la ao nariz. E chegou até a apoiar a mão no queixo com a máscara. Ele chegou até a fazer isso. Nossa. Alguns ministros também tiraram a máscara ao falar, como o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Outros não, como Walter Braga Neto, da Casa Civil. O indivíduo tira a máscara. Não, agora eles chamam uma especialista para falar do indivíduo. Com a mão que ele não higienizou e coloca a máscara com a mão que ele não higienizou. Ele leva o vírus para perto da boca ou mesmo para a boca e com isso ele vai se contaminar com o vírus. Então, meu Deus do céu. Usei a máscara, para eu poder tirar a máscara, eu tenho que higienizar as mãos. E esse tira e põe de máscara está completamente inadequado o uso. Que escândalo! Este era o escândalo do governo Bolsonaro. Eu gostaria de te mostrar trechos do Jornal Nacional falando dos escândalos do Lula. Falando do filho do Lula roubando dos velhinhos do INSS, do irmão do Lula, da nora do Lula roubando os velhinhos do INSS, os velhinhos não, da MEC, da educação, do escândalo do desvio da SECOM, do desvio da COP30, as falas absurdas do Lula dizendo que traficante é vítima do usuário. Mas só tem um problema. Não tem. Não aparece no Jornal Nacional. Não aparece nem. Quando aparece, é bem rapidinho ali, 10 segundos. Aqui você viu 1 minuto e 15 do Jornal Nacional destinado ao escândalo de como que o Bolsonaro usava a máscara. E depois teve o escândalo do leite condensado. O escândalo da baleia. Pelo amor de Deus, gente. Você não odeia a Globo o bastante. Eu sinto pena quando eu entro numa casa de uma família e vejo que essas pessoas assistem a Globo. Eu sinto pena, eu não sinto raiva. Eu sinto pena. Como que uma pessoa pode se deixar passar por um processo de lavagem cerebral tão profundo dessa maneira? Eu, sinceramente, nunca tinha visto isso. Ao longo dos últimos 6 anos, desde que o STF decidiu sequestrar o Brasil e transformar isso aqui numa ditadura do judiciário, esporadicamente a imprensa publicava alguma nota, algum editorial, falando ali bem sutilmente, para não serem presos ou perseguidos, de que o STF estava abusando dos seus poderes. Mas nunca era algo escancarado. Nas últimas semanas, praticamente todos os dias, nos editoriais e artigos de opinião da maior imprensa brasileira, chegando até mesmo a Globo, nós estamos vendo artigos delatando o STF, falando que o STF virou uma corte da exceção, de perseguição, desrespeito, de abuso. Hoje, só hoje, foram 4, sim, hoje eu digo dia 8 de dezembro, foram 4 artigos de opinião e um editorial.
Então tem esse aqui da Lígia Maria, com liminar de Gilmar, STF está nu. STF está se paquistanizando, gente. Isso aqui é na Folha de São Paulo. Paquistanizando. Olha o louco, olha o adjetivo que o cara usou. Gilmar, Master e Lulinha ilustram o poder da blindagem. Agora, esse aqui, que é a opinião do Estadão, esse foi o mais pesado de todos. O Supremo está com medo. Com tentativa de limitar a possibilidade de impeachment de ministros, o STF afirma, em essência, que precisa se proteger do resultado da eleição para o Senado e evidente disparate. A liminar do Gilmar Mendes, que reescreveu o rito de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, marca um divisor de águas. Não se trata de interpretação, mas de mutação, ou melhor, de mutilação constitucional. É o eufemismo para golpe, tá? Por canetada. Um único ministro eliminou o direito do cidadão de apresentar denúncia. Entregou ao Procurador-Geral da República um monopólio acusatório inexistente na Constituição, elevou o quórum do Senado a patamar impraticável e aboliu o afastamento cautelar do acusado. É difícil imaginar gesto mais despudorado de autoblindagem e mais contrário ao espírito republicano que o Constituinte pretendeu instaurar. O ministro se justificou dizendo que a lei do impeachment de 1950 está caduca. Ora, leis não caducam, a não ser que o legislador resolva mudá-las. A lei do impeachment, aliás, atravessou regimes, resistiu às crises e nunca foi considerada incompatível com o Estado de Direito. Tampouco há histórico de perseguição. Nunca houve impeachment de ministro na história republicana moderna. Sugerir risco sistêmico ou ataque ao Estado de Direito, que é o que eles sempre usam, é transformar divergência política em ameaça existencial. Expediente típico de quem deseja blindar-se contra toda forma de controle. Alterar a Constituição por decisão monocrática não é defendê-la, é contorná-la segundo conivências momentâneas ao sabor dos rumores de quem ocupa a cadeira. A motivação real não é o temor de um golpe imaginário, é o calendário eleitoral em 2026. 2/3 do Senado serão renovados. A liminar nasce desse medo. É a primeira vez que a Suprema Corte afirma, em essência, que precisa se proteger do resultado de uma eleição. Olha, a Corte que defende a democracia precisa se proteger do resultado da democracia. Isso não é proteção institucional, é blindagem contra a democracia. Mais uma vez, isso aqui é um eufemismo para golpe de Estado. E implode os freios e contrapesos que impedem que qualquer poder se torne absoluto. Ao criar o monopólio acusatório do Procurador-Geral da República, figura escolhida em um processo politicamente condicionado e hoje dependente do beneplácito dos próprios ministros, ou seja, são os ministros que ajudam a escolher o advogado-geral, Procurador-Geral da União. A decisão retira do Senado sua competência privativa e esvazia o princípio republicano da responsabilidade difusa. A Constituição define quem julga, mas não restringe quem acuse. O silêncio é proposital. O impeachment é instrumento político cuja porta de entrada não pode ser trancafiada por um único ator estatal. Concentrar esse poder num só agente é transformar o controle externo do judiciário em ficção e reduzir o Senado a um anexo consultivo. A manobra integra um padrão. Decisões monocráticas convertidas em mini-emendas, inquéritos sem fim. Falando do famoso inquérito das fake news, né? Inquérito sem fim, censuras cautelares sigilosas, permissões éticas autoconcedidas, interferências diretas no Congresso. O abuso deixou de ser exceção e virou método. Nenhuma democracia pode sobreviver quando um dos poderes assume simultaneamente o papel de juiz, parte e guardião da sua própria responsabilização. O país assiste estarrecido à construção de um poder que opera por fora das regras, que exige que todos os demais cumpram um movimento que ecoa, se não nos métodos, na lógica, o apetite tutelar das Forças Armadas do século XX. Uma corporação não eleita, outrora com farda positivista, agora com toga iluminista, que se impõe como arbítrio supremo da política, altera as regras do jogo e intervém nela em sua conveniência. Bom, aí continua falando, né, que o Brasil precisa de um Supremo forte, não de um Supremo absoluto, sem autocontenção, sem limites. A liminar não protege o Estado democrático de direito, protege o Estado contra o direito. Não salva a democracia, desfere-lhe um golpe fatal. Nós estamos percebendo o seguinte. Bom, a imprensa já viu, eles criaram um dragão, um monstro. O monstro destruiu o adversário deles, que é o Bolsonaro, que agora está preso. Agora a imprensa ingenuamente acha que, soltando alguns artigos falando a verdade, a Suprema Corte brasileira vai
recuar e vai voltar para o seu quadradinho. Não vai. Vocês são partes disso. A imprensa, a extrema imprensa que bateu palma e apoiou e defendeu todas as decisões do Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes, do Dias Toffoli, agora vai sofrer as consequências. Essa decisão de Gilmar não foi só para proteger o Alexandre de Moraes. Esse escândalo do Banco Master, ele atinge diretamente vários outros ministros, inclusive o Dias Toffoli, que blindou completamente a investigação e disse claramente, sigilo absoluto e não vai ter nenhuma ação da Polícia Federal sem autorização dele. E o cara está solto, o Vorcaro. Nós viramos uma ditadura do judiciário. Isso não é uma frase que a gente fala para ter efeito e ganhar like. É para o povo acordar. Nós temos que impedir que essa decisão do Gilmar Mendes seja concretizada. Eu peço sinceramente, André Mendonça, Fachin, Lufux, Cássio Nunes, peçam vista imediatamente dessa abominação. Dê tempo para a população poder revidar e dê tempo para que o Congresso possa aprovar PECs que regulamentem o processo de impeachment no STF, mas não podemos aceitar que isso seja votado no plenário virtual. Cara, é um absurdo tão grande. Nós esperamos, nessas próximas 2 semanas, nós vamos aprovar projetos de emenda constitucional para poder botar um ponto final nessa história. E não adianta espernear. Nós vamos fazer maioria no Senado. E com maioria no Senado, nós vamos resgatar a democracia brasileira. Canal Brasil Livre, notícias em foco, análises e opinião.